Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Começamos em breve, a gente está só aguardando que todos que estavam aí na nossa sala de espera se juntem a nós. Boa noite. Para quem já entrou, meu nome é Juliana Freitas. Vou passar aqui algumas informações iniciais. Então, estamos num modelo de webinar neste evento, o que significa que vocês poderão interagir conosco pelo chat. Fiquem à vontade caso vocês tenham alguma dúvida ou também algum comentário para utilizarem este canal. Nossa equipe está aqui acompanhando. Nós estamos hoje em um evento da Conexão Einstein, a Semana EAD Einstein, para discutir por que alguns pacientes não melhoram, desvendando a dor nociplástica na prática. Eu sou Juliana Freitas, eu sou gerente de pós-graduação EAD do Einstein. Estou aqui para dar as boas-vindas a vocês e estou acompanhada das nossas convidadas e especialistas que abordaram este tema tão importante. Então, eu tenho aqui comigo Camila Squarzoni e Fabiola Minzon, que são coordenadoras da pós-graduação Einstein em dor para a equipe multiprofissional, mas também medicina da dor. Elas abordaram este tema já já. E antes de passar a palavra para elas, eu deixo o meu agradecimento por participarem conosco deste dia. Camila e Fabiola, vou aqui usar 5 minutinhos iniciais só para falar com a nossa audiência sobre esta semana tão importante que a gente tem e que este evento é parte dela, a nossa Semana EAD. Camila, se você puder passar o slide, por favor. Então, para todos que estão se conectando agora, este evento do dia de hoje, ele é um evento que aí inicia a nossa Semana EAD Einstein, que acontece então de 30 de junho a 6 de julho. É uma semana inteira onde nós temos eventos gratuitos destinados a todo o público aí nacional e além destes eventos, descontos especiais em cursos que acontecem na modalidade à distância. Então, esta é uma ótima oportunidade para todas as pessoas conhecerem mais sobre o Einstein, sobre o ensino, sobre a nossa metodologia e também os nossos diferenciais e, claro, aproveitarem estas oportunidades e estes descontos exclusivos. Nós temos aqui nesta noite pessoas que já se inscreveram nos nossos programas, alguns alunos que foram convidados, mas também aqueles que estão interessados nesta temática. Então, por favor, quem quiser mais informações, vocês conseguem verificar tudo isso no nosso site. Camila, pode passar. A gente tem aqui um QR Code na tela para facilitar este acesso a vocês. Nós temos uma agenda ao longo da semana, vários temas interessantes, especialistas do Einstein convidados, então conheçam mais para que vocês participem e aproveitem esta semana. Pode passar, Camila? E para quem não conhece ainda a pós-graduação EAD do Einstein, nós temos aí desde 2017 uma série de títulos que são ofertados nesta modalidade, uma preocupação muito grande em que a gente consiga oferecer uma formação de qualidade, ainda que na modalidade à distância, para profissionais de saúde. Eu vou passar aqui um vídeo bastante rápido, mas que conta um pouquinho para vocês dessa nossa jornada. Camila, o som não está funcionando? Eu não sei se seria só para mim. Latina, no mais moderno ambiente virtual de aprendizagem. São mais de 20 cursos de pós-graduação na modalidade EAD para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores da área da saúde, entre outros, além de diversos cursos de atualização. Os conteúdos e a oferta de cursos são constantemente atualizados, sempre atendendo às tendências e demandas do mercado da saúde. Na pós-EAD Einstein, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas e casos reais, desenhados para acelerar e reforçar o seu aprendizado. Toda semana você interage em tempo real com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e se conecta, colabora e troca experiências com uma rede nacional de profissionais. Não é porque é EAD que o estudo é sozinho. Na pós-EAD Einstein, os alunos são acolhidos pela equipe, professores e coordenadores e todos se conhecem e aprendem juntos. Pós-graduação EAD Einstein. Cursos alinhados às demandas do mercado da saúde, cuidadosamente desenvolvidos por quem é referência. Quer saber mais sobre a pós-EAD Einstein? Acesse
Bom, aqui um vídeo bastante curto para dizer para vocês que nós temos um modelo único, a gente valoriza muito a interação, então eu reforço aqui que não é porque é AD que vocês estudam sozinhos, vocês, quando alunos de um curso de educação à distância do Einstein, têm webconferências semanais, vocês têm encontros presenciais quando isto faz sentido, vocês têm atividades em centro de simulação realística, estágio, então é um conjunto de atividades para que vocês possam ter a melhor formação conosco, mas, claro, na maior parte do tempo a gente vai garantir a flexibilidade e a autonomia que é desejada por um aluno aí da educação à distância. Então, quem não conhece, no nosso site, em todos os nossos cursos, em todas as páginas, nós temos ali um pouco mais de informações sobre esta metodologia. Pode passar, Camila? Espera que eu acho que eu cliquei no lugar errado e ele abriu uma outra página aqui. Claro, não, nenhum problema. Bom, enquanto a Camila compartilha, acho que além de ter destacado para vocês sobre nós termos aí encontros síncronos, este encontro com os especialistas do Einstein, além do conteúdo que permite esta flexibilidade da educação à distância, tudo que compõe a educação à distância do Einstein é feito, é pensado pelos profissionais que atuam na instituição. E aí aqui eu ressalto que talvez esse seja o grande diferencial do ensino Einstein. Então, é este contato com especialistas do hospital e que já é considerado, para aqueles que não sabem, o 22º melhor hospital do mundo por um ranking internacional, que é publicado anualmente, chamado Newsweek. Nós temos aí galgado posições melhores a cada ano, então em 2025, o 22º melhor hospital do mundo e o melhor hospital do hemisfério sul e da América Latina. Pode passar, Camila? E estes professores, estes profissionais, eles então integram a educação à distância, seja para a concepção de materiais, seja para as próprias aulas, seja para acompanhá-los nos estágios. Então, vocês terão esta oportunidade de um ensino com quem é referência no Brasil e também na América Latina. E isso acontece em todas as nossas unidades. A gente está aqui falando da educação à distância, mas é importante dizer que a gente quer muito que esta experiência seja a mesma, independente do lugar onde o nosso aluno esteja. Pode passar, Camila. E para quem está aqui hoje e não conhece muito sobre o ensino Einstein, acho que vale a gente dizer que desde 1988 o Einstein tem atividades aí relacionadas à educação. Elas começaram com uma faculdade de enfermagem, então o Einstein investiu na formação destes profissionais, porque para o hospital estes profissionais são muito importantes. Nós necessitamos aí de um número grande de profissionais e enfermeiros, então a faculdade, desde 1989, forma enfermeiros que cerca de 80% integram aí a nossa instituição, passam a fazer parte do nosso corpo de profissionais. Nestes anos, o que a gente tem visto é um crescimento de todas as atividades de ensino, sejam graduações, pós-graduações, cursos de curta duração, eventos científicos, uma agenda anual bastante intensa, o que nos permite, por ano, receber na instituição cerca de 60 mil alunos. Só na pós-graduação Einstein, a gente tem quase 10 mil alunos que fazem conosco cursos na área de assistência e também na área de gestão a cada ano. Pode passar, Camila? Bom, eu acabei antecipando para vocês alguns números, mas vou destacar alguns outros. Então, são mais de 13 unidades aí, não só em São Paulo, mas nós temos unidades de ensino no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador. São muitas categorias de produtos, então eu mencionei da graduação, a pós-graduação, mas nós temos escola médio-técnica, nós temos uma escola técnica por si só, para aqueles que já concluíram o ensino médio, nós temos mestrado, doutorado, então são muitas as oportunidades de formação de profissionais dentro da instituição. Pode passar. E a nossa preocupação é muito grande com a satisfação dos nossos alunos, com a qualidade do nosso ensino,
com o atingimento de objetivos por parte destes profissionais que escolhem e que confiam no Einstein para o seu desenvolvimento. Então, a gente tenta muito compreender qual é a percepção das pessoas que passaram essa jornada conosco, e aí aqui a gente ressalta que nós temos ex-alunos que afirmam aí que pelo menos 1/3 teve uma promoção ou um aumento salarial logo após o início da pós-graduação, 9 em cada 10 avaliam o nosso corpo docente como ótimo, e 95% dos nossos ex-alunos acreditam que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos. Pode passar? Então, são muitas as opções, eu convido vocês a conhecerem lá no nosso site para que vocês entendam mais e escolham aquela que fizer mais sentido para o momento da carreira que vocês estão neste momento. Pode passar? E aí, já finalizando a minha fala, para que a gente vá aí para o momento com as nossas convidadas, eu queria só compartilhar com vocês uma ferramenta muito importante que o Einstein desenvolveu e disponibilizou ao público aí há cerca de 3 anos, que é a Academia Digital Einstein, uma plataforma... Pode passar, Camila, por favor? Onde nós fornecemos gratuitamente a profissionais de todo o nosso país uma série de conteúdos que são produzidos pelo Einstein, então, conteúdos que são, além de produzidos, com a curadoria, com a excelência dos nossos profissionais, para que a gente contribua com este desenvolvimento. Então, nós temos videocasts, nós temos podcasts, infográficos, vídeos, protocolos da instituição, gravação de reuniões e eventos científicos, tudo isso fornecendo declarações de participação. É uma plataforma muito interessante. Para quem não conhece ainda, eu convido vocês a conhecerem. Ela é atualizada constantemente. Pode passar, Camila? Hoje nós já temos aí cerca de 500 mil membros cadastrados, mais de 1.500 autores que produzem conteúdos semanalmente, mais de 2.700 conteúdos disponíveis hoje, todos eles gratuitos para que vocês, então, possam consumir e se aprimorar. Se você não conhece, eu convido a vocês conhecerem e compartilharem esta informação com seus pares para que todos possam se beneficiar desta ferramenta que é tão relevante. Pode passar, Camila? E aí, para finalizar, para quem não conhece, onde nós temos atividades de ensino, além do ensino à distância, nós temos unidades físicas em Minas Gerais, em Goiás, no Rio de Janeiro, na Bahia. Então, pode ser que você tenha aí uma unidade próxima a você. Pode passar, Camila? E então, eu deixo vocês agora com as nossas convidadas para que elas sigam com a nossa programação. Gostaria muito de desejar a vocês um excelente evento. Aproveitem, vocês estão aqui com 2 especialistas que têm muito conhecimento para compartilhar. Coloquem já no chat dúvidas e inquietações que a gente tem ali ao final um momento reservado para esclarecimento de dúvidas. A nossa equipe vai também deixar neste canal, no chat, como vocês fazem contato conosco, caso vocês tenham dúvidas sobre este tema, sobre o ensino Einstein ou qualquer outra dúvida que a gente possa ajudá-los. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse início da noite. Camila e Fabiola, por favor, a turma é de vocês e um bom evento. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Fabiola, tudo bem? Tudo ótimo, Camila. Vamos fazer um dueto hoje, né? Vai ser Vamos muito lá. interessante. Vamos fazer um pequeno dueto. Então, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Camila Squarzoni Day, eu sou cientista básica na área de dor. Então, doutora Fabiola, que é clínica, né, especialista em dor, nós juntas aí formamos um time que trafega, né, transita por esse universo que é a dor, contando um pouquinho aqui, vou contar um pouquinho para vocês dessa parte molecular que a gente traz nos nossos cursos e depois eu passo a palavra para a doutora Fabiola para ela contar para vocês quem são efetivamente esses pacientes e como essas questões se traduzem para os pacientes. Da ciência à prática, né, Camila? Da ciência à prática, exatamente. Então, vamos só nos lembrar, né, que nós temos aí uma experiência que é bastante relevante, que tem um componente sensorial, mas que também é emocional. Então, é uma experiência discriminativa para o sistema nervoso, mas também afetivo-motivacional, que pode ou não estar relacionada a uma lesão do tecido.
A dor, ela afeta hoje cerca de 10% da população mundial adulta. Nós temos hoje mais pessoas, né, portadoras de dores crônicas do que pessoas portadoras de outras doenças de importância epidemiológica, como doenças cardíacas e diabetes, por exemplo. Por isso que é tão importante a gente estar aqui falando sempre um pouquinho, ou falando sempre mais um pouquinho sobre dor. Então, a gente vai falar um pouco de dor nociplástica. E aí, vamos só contar para vocês rapidamente que a gente precisa se lembrar que dor é uma função fisiológica, né? Ela serve como um mecanismo básico de proteção do nosso organismo, que, frente a um dano tecidual, que pode ser uma cirurgia, pode ser um entorse, pode ser uma fratura, ela gera uma série de repercussões fisiológicas, mas também físicas e psicossociais no indivíduo que geram uma reação de proteção para que o organismo tenha tempo de se recuperar e de ativar seus mecanismos de cicatrização e reparo. Mas, infelizmente, algumas vezes essa dor perde esse caráter fisiológico, esse caráter de proteção do organismo e pode se transformar efetivamente numa doença, que é o que acontece quando temos dores neuropáticas. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, e efetivamente as dores nociplásticas, que é o que nós gostaríamos de abordar nessa noite. Só para lembrar mais do mesmo e colocar aqui uma figura, então a gente separa a dor fisiológica, essa experiência sensorial de proteção do indivíduo desse processo patológico. E no processo patológico, então, nós temos aí alterações nesse sistema que transmite e transforma a informação de dor para que o cérebro possa interpretá-la em uma informação persistente, gerando quadros de dor persistente que geram aí uma grande perda de qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, a dor novamente é classificada em dor nociceptiva ou fisiológica, neuropática e nociplástica. E só para a gente não dizer que não relembrou tudo isso rapidamente hoje, a dor nociceptiva, gente, é a dor somática, é a dor dos entorses, né? A dor da osteoartrite, a dor de, por exemplo, úlceras, anginas ou processos que vão avisar o nosso organismo. Ela é um sintoma que vai avisar o nosso organismo que tem alguma coisa acontecendo. A nossa dor visceral, a nossa dor irradiada, aquela dor de estômago que relembra a gente de que alguma coisa precisa ser feita porque existe alguma coisa de errado. Mas, de novo, ela é um mecanismo de proteção básica, né? Ela serve para a gente ficar em alerta e tomar as atitudes que sejam importantes para resolver este processo de dor. No entanto, quando ela se torna patológica, como no caso da dor neuropática, a gente tem sintomas persistentes. A dor neuropática é a dor que tem uma lesão no sistema somatosensitivo, então nessas vias que transmitem dor e que a gente trabalha muito durante o nosso curso de pós-graduação EAD, né? E essas lesões do sistema somatosensitivo geram alterações no mecanismo fisiológico de dor, gerando uma sensibilidade anormal, uma dor persistente, com sensações aberrantes, né? Uma dor mal localizada, uma dor que formiga, uma dor que aperta, uma dor que lateja, como a gente vê, por exemplo, nos casos de neuralgias herpéticas e pós-herpéticas, em lesões induzidas pelo diabetes mellitus ou doenças como o HIV, alguns tratamentos quimioterápicos, dentre outras, né? E aí, nessa dor neuropática, a gente tem alterações, como eu falei, óbvio, a gente vai falar rapidamente, hoje simplificadamente, nas vias de transmissão sensorial que fazem com que a dor transite pelo sistema nervoso e seja interpretada nesse mecanismo básico de proteção. Mas na dor neuropática, a gente ainda tem uma doença, um trauma, uma causa que gera essas alterações. A dor nociplástica, por sua vez, ela é uma dor que acontece com todos esses sistemas, essas sensações persistentes, essas sensações aberrantes, essa sensibilidade anormal que eu mencionei aqui nesse diapositivo, mas não existe evidência de lesão ou doença que leve ou que se responsabilize pela geração de toda essa dor. Então, a dor nociplástica é uma das causas mais complexas de tratamento para a medicina da dor hoje, né, para a clínica da dor hoje, porque ela é considerada um estado de alteração dessas vias fisiológicas.
São exemplos de dor nociplástica, a fibromialgia, que é muito conhecida dentro desse quadro, mas outras doenças também, como dores pélvicas, a síndrome do intestino irritável, síndrome da bexiga irritável, algumas lombalgias onde há ausência de lesão, doenças da face, né, como as disfunções temporomandibulares, onde também não há lesão de articulações, dentre outras. Na dor nociplástica, então, diferente da dor nociceptiva, como eu comentei, nós temos uma série de alterações nesses processos de recebimento, então, sensibilização periférica, do recebimento e interpretação da informação dolorosa pelo sistema nervoso periférico e pelo sistema nervoso central, o que gera uma compreensão aberrante pelo nosso cérebro. O indivíduo entra num quadro de dor persistente e, como eu já mencionei rapidamente, não existe aí uma evidência de uma doença ou lesão que justifique a ocorrência dessa dor, mas ela ocorre. Então, só para a gente olhar, já que estamos falando aqui de mecanismos moleculares, para chamar a atenção de vocês, de que são temas que abordaremos dentro do nosso curso, dor nociceptiva é um processo fisiológico, onde temos a transmissão de impulsos sensoriais acontecendo de forma adequada, gerando processos de sensibilização que são transmitidos lá para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso supratentorial, onde temos a percepção de dor com ativação dos nossos mecanismos básicos de proteção individual. Nas dores nociplásticas, nós temos alterações dessa sensibilidade, então, começando com alterações estruturais e funcionais nessa condução da informação sensorial que vai lá para o sistema nervoso central, ou seja, as fibras, os nervos, os neurônios que transmitem essa informação, eles estão dentro de um estado aberrante. Eles não se comportam como neurônios de pessoas que estão em estados, eu vou dizer, normais ou fisiológicos de transmissão de dor. Acho que essa seria a palavra mais correta. Assim como a parte periférica, vamos nos lembrar, né, que uma sensibilização periférica dentro da dor nociceptiva gera fenômenos como a zona reflexa ou a dor irradiada, que são comuns nessas dores agudas, né, com caráter agudo, mas são processos que se resolvem. No paciente com dor nociplástica, por conta dessa alteração da via somatosensitiva, essas manifestações iniciais não se resolvem, elas persistem e a persistência desses sinais gera um incômodo ali para as estruturas do sistema nervoso central que processam informação de dor, gerando sensações aberrantes. Sensações aberrantes onde, além de limiares exagerados de dor, o paciente percebe tato como dor, como eu já mencionei, percebe formigamentos, sensações generalizadas, porque todo esse sistema sensorial ele está doente. E doente de uma forma que ainda temos muito para estudar e muito a compreender para que sejamos capazes de abordar esses pacientes da melhor forma possível. Precisamos nos lembrar que, embora eu esteja falando de tudo isso para vocês de forma rápida aqui, já que hoje, né, é só uma pincelada do que vem dentro desses nossos cursos, todas essas alterações que acontecem nessas vias de transmissão, elas se traduzem para todo o sistema nervoso central, para todas as vias sensoriais do indivíduo, exacerbando esses fenômenos de zona reflexa, ampliando os campos de recepção no paciente, gerando os quadros de dor generalizada, que são muito comuns em pacientes, por exemplo, com fibromialgia ou com outras síndromes nociplásticas que nós abordamos dentro do nosso curso. Além disso, tudo isso, né, além de se manifestar pelas estruturas que transitam no sistema nervoso central, tudo isso altera componentes claramente discriminativos da sensibilidade, mas também componentes psicossociais. Nós precisamos lembrar que a dor, e principalmente a dor crônica, ela não afeta apenas funções discriminativas e de percepção. Ela afeta áreas do nosso cérebro que estão envolvidas com processamento afetivo, motivacional,
cognitivo, gerando sim processos, né, de depressão, de perda de autoimagem, alterações no sistema nervoso autonômico, que no final do quadro nociplástico, né, dentro desses pacientes, geram repercussões em praticamente todos os sistemas. Então é por isso que os pacientes com dores nociplásticas são pacientes tão complexos, tão desafiadores, porque as suas manifestações não se limitam apenas à discriminação sensorial. Essas alterações e a persistência desses sinais e sintomas, né, no sistema somatosensitivo geram anormalidades de sono, geram anormalidades de apetite, um aumento exagerado do estímulo de estresse, né? Indução de síndrome metabólica, perda de resposta imunitária, então imunossuprimindo o sistema imunitário desses indivíduos, além de afetar áreas afetivo-motivacionais do cérebro, gerando quadros de depressão, ansiedade, comprometimento de autoimagem, fazendo com que esses indivíduos sejam tão complexos e tão desafiadores. Então é por isso, por todas essas alterações, que são alterações que a gente estuda passo a passo em cada uma dessas síndromes desse nosso curso, que esses pacientes são tão desafiadores e tão complexos. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Fabiola e depois eu volto com alguns slides importantes para a gente dividir algumas informações aqui do curso com vocês. Doutora Fabiola, boa noite mais uma vez e fique à vontade que a palavra é sua. Obrigada, gente. Boa noite, tudo bem, Camila? Tudo jóia. Parabéns pela aula, acho que é uma grande oportunidade realmente estar com os alunos nessa nessa noite tão interessante, onde estamos falando de um tema desafiador, desafiador nos consultórios médicos, desafiador também nas suas bancadas de ciência, né? Então, nós estamos falando sobre por que alguns pacientes não melhoram. E a Camila falou dos princípios da dor nociplástica, das dificuldades em classificação da dor. É uma classificação relativamente nova na medicina da dor, foi de 2016 que a dor nociplástica foi descrita. E nós vamos falar hoje, então, como desvendar, né, essa dor nociplástica, a minha parte é na prática clínica. Vou me apresentar. Eu sou médica anestesiologista com área de atuação em dor e coordeno a maior pós-graduação em dor do Brasil. Eu não tenho dúvida que é a maior, porque ela tem unidades, como a Juliana falou, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Goiânia, em Salvador e EAD, onde o EAD espalha para os mais diversos territórios. Territórios que as pessoas têm até dificuldade de conexão, não é, Camila? A gente tem alunos que falam: nossa, né, aqui na minha cidade quase não tem Wi-Fi, mas eu vou em tal lugar para acessar, e conseguem, né, diante das dificuldades, cursar após EAD, tá? Então, estou aqui para falar um pouquinho da minha parceria com a Camila, né, num momento interessante onde a gente lançou o manual da pós de dor, no manual de especialização, que os alunos da pós recebem, né, esse manual para estudar. Então, ele é bastante atualizado, com temas que vocês verão, para os que se interessarem, verão aí na nossa pós-graduação, para quem se matricular. E de onde surgiu a pós-graduação em dor do Einstein? Surgiu lá em 2009, né? Eu disse que é a maior, mas também a mais antiga pós-graduação nesse formato que engloba médicos e não médicos, presencial e EAD. A pós-graduação surgiu por uma demanda do próprio hospital. Contei que eu sou anestesiologista com área de dor, já trabalhava no hospital desde 2005, ia passando visita nos pacientes internados e, de repente, as enfermeiras, os fisioterapeutas, os médicos diziam que os pacientes que eram tratados pela clínica de dor melhoravam mais do que os pacientes que não melhoravam, que não eram tratados pela clínica de dor. Então, eles tinham um desfecho melhor, um indicador de sucesso ao tratamento. E aí eles me diziam lá, enquanto eu passava a visita nos andares: olha, vamos criar um curso para aprender a tratar a dor, que é uma deficiência na formação das faculdades de todo o nosso país. E para dizer, então, um pouquinho, não vale dizer que nós estamos mais novas, mas estou aqui eu com a turma de 2009, que foi a primeira turma de pós-graduação em dor do Einstein. E agora uma turma mais recente, que a gente está lá do lado da estátua do Einstein, com uma turma que se encerrou recentemente.
E aí, né, o que a gente ensina na pós de dor e qual é a dificuldade de atender um paciente com fibromialgia, com uma enxaqueca crônica, com uma síndrome de dor complexa regional ou com uma bexiga dolorosa, como a Camila falou? Esses pacientes, eles passam por muitos profissionais e são anos de sofrimento, anos de dor. Então, nós consideramos isso como uma verdadeira jornada do paciente até chegar a uma clínica de dor. E aí, o mais importante é quando, como e por que indicar uma clínica de dor, né, para esse paciente que sofre. Muitas vezes ele chega tardiamente, porque as pessoas não compreendem a dor como uma doença, e a Camila mostrou para vocês que a dor crônica é uma doença e ela não envolve só a nocepção. Muitas vezes o paciente no meu consultório me diz, doutora, faz um bloqueio, né? Faz um bloqueio da estrutura nervosa, porque eu quero melhorar a dor. Vamos fazer uma denervação, vamos fazer uma neurólise, mas aí a gente está atuando só na nocepção. E é importante compreender esse modelo que já é antigo, de 77, que é chamado modelo biopsicossocial de dor, que mostra que a dor envolve, sim, a nocepção e todos os caminhos que a Camila estuda e mostra nas primeiras aulas, mas envolve também atitudes, crenças, sentimentos, comportamento frente à dor, aspectos sociais e até espirituais. Então, qual é o aspecto mais prevalente quando aquele paciente chega no meu consultório lá dentro do Hospital Albert Einstein, e eu trabalho dentro de um instituto de ortopedia e medicina esportiva, e diz, doutora, eu tenho este tanto de exames, mas não descobriram a causa da minha dor. Aí a gente volta lá no slide 1 da Camila. O que é dor? Dor é uma experiência física e emocional desagradável, associada ou semelhante a uma lesão tecidual real ou potencial. Né? A definição ela foi mudada em 2020 e a compreensão de que a dor então não é só física e não é só emocional, mas envolve o social, o espiritual, ele é importante para que o paciente se engaje no tratamento. E esse slide então vocês estão vendo que às vezes o bio é maior, às vezes o psico é maior e cada paciente é um, cada paciente é único. Então a compreensão disso faz com que a gente trabalhe num modelo bem mais complexo, no modelo biopsicossocial, mas dentro de um macrosistema que envolve aspectos religiosos, econômicos, políticos, governamentais e educacionais, quando a gente atende um paciente com dor crônica. Veja só, vou deixar alguns minutos e vou mostrar alguns quadros de pacientes que se pintaram com dores crônicas. Essa paciente, ela colocou o ciclo físico e mental da dor, né? Ocorreu na minha vida após eu ser machucada por um telhado que desabou, né, numa piscina, e ela teve um ferimento de uma dor aguda. Só que aquela dor aguda se transformou numa dor crônica. E ela dizia: o ciclo da dor parece que nunca vai acabar. Então vocês possam imaginar o sofrimento desta pessoa que se pintou de forma isolada no meio aí de escombros, né? E onde ela diz que a dor nunca vai acabar. Então, essa outra paciente, ela diz: a minha paciente representa aqueles que sofrem com fibromialgia, então que é um exemplo clássico da dor nociplástica. A pessoa que sofre com estes distúrbios parecem tão saudáveis do lado de fora que os outros têm dificuldade de perceber o que está acontecendo do lado de dentro. Novamente, sugiro para vocês uma reflexão do que vocês estão vendo nessa pintura. Vejam que por fora ela está com o cabelo penteado, com os olhos ok, mas por dentro os cabelos estão despenteados, estão diferentes, os olhos muito, né, assim, saltados, mostrando uma pessoa diferente do que ela mostra para a sociedade e muitas vezes incompreendida. Mais uma pintura de paciente com dor, né, que ela diz, né, corpo e mente em desequilíbrio, isolamento e a oscilação do humor. A vida vai passando e você com dor fica o quê? Estagnada. Veja o tamanho da pessoa, né, muito pequena frente ao turbilhão, que é um cenário de dor crônica. Então, né, esse artigo de reumatologia, ele diz justamente a jornada de um paciente com fibromialgia e dor nociplástica na América Latina. Um artigo de 2024. E fala exatamente o tema da aula, as dificuldades na prática clínica da gente atender
uma paciente com fibromialgia, dor crônica e muitas vezes com diagnóstico incorreto, tá? Desde o primeiro sintoma, né, de fibromialgia, de dor, até que ela busque assistência médica, isso demora de 1 a 10 anos na América Latina, ou seja, em países como o nosso. A paciente entra em tratamentos onde tem esse ciclo aqui, tratamentos errados, erros de diagnóstico e vai peregrinando, fica aqui reverberando nesse ciclo ao longo de 1 ou 10 anos. E depois recebe um diagnóstico adequado, recebe um tratamento adequado, mais adequado, e são mais 10 anos aí nesse segundo ciclo, só para que finalmente ela receba um tratamento integrado, multidisciplinar, que envolve médicos, fisioterapeutas, psicólogos, programas psicoeducativos, orientação nutricional, um tratamento individualizado para o caso da paciente. Então, aqui se passaram 20 anos. E só depois desse tratamento adequado que a clínica de dor oferece é que a paciente recebe uma autonomia para exercer melhor as suas funções, como trabalho, lazer e vida, então, social. Será que isso é verdade? Acontece mesmo no consultório? Bom, essa é a capa do meu livro, onde mostra um paciente que tinha ido a 3 ortopedistas, 3 neurologistas, 2 reumatologistas, 2 fisiatras, e muitos de vocês podem ter essas especialidades, um anestesiologista como eu, psiquiatra, 5 fisioterapeutas, osteopatas, psicólogos e hipnose. Foram 22 profissionais até a data da consulta. 1.560 dias com dores crônicas, e ele acha que você, profissional, vai resolver o problema dele. Será que nós vamos? São pacientes que chegam assim, olha. Espelho. Espelho meu. Existe alguém com mais dor do que eu? Qual é a maior dor? É a que o paciente sente. Então, não é a dor da Fabiola, a dor da Camila, a dor da Maria ou do João. A pior dor do espelho meu é a dor que o paciente sente. E a gente tem algumas dificuldades, porque nas dores nociplásticas, como a fibromialgia, existe uma desconexão em um mundo multiconectado. Existe uma causa definida? Não. Existem biomarcadores que ela possa ir no laboratório, dosar e dizer sim, você tem fibra e você tem dor nociplástica? Também não. Existe um único tratamento que você fala, é esse fármaco que é o tratamento da fibromialgia? Também não. Então é uma desconexão, uma dificuldade, uma barreira em um mundo multiconectado que a gente quer as respostas imediatas. Então o que o Einstein ensina na pós-graduação de dor? Medicina baseada em evidência, fisioterapia baseada em evidência, tá? A fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dor generalizada, distúrbio de sono e fadiga, mas a gente tem o tratamento farmacológico e não farmacológico de forma bastante desafiadora e uma resposta limitada aos tratamentos disponíveis. Então, nós vamos apresentar para vocês as evidências mais robustas, né? Baseadas na ciência e baseadas em experiências dos profissionais que atuam dentro do hospital, como disse Juliana, tá? E como o paciente chega? Esse é um questionário de um paciente com fibromialgia, um paciente bastante jovem, que ele diz aqui, olha, início das dores aos meus 12 anos, ele tinha 19 e ele pintou todas as áreas do seu corpo. Qual a pior dor que ele sentiu nas últimas 24 horas? 9 de dor, ou seja, uma intensidade bastante forte. Então a gente começa por aí, ciências básicas, como a Camila falou, estudos da parte da aferência noceptiva, da sensibilização central também, mas da avaliação da dor no consultório, através de questionários. Então, aquele era um papel que você pode usar em qualquer local. Só que hoje a gente está evitando usar papel, então a gente tem aplicativo. E essa paciente aqui, ela se pintou no aplicativo muito semelhante da forma como tinha sido diagnosticado lá naquele menino de 19 anos no aplicativo, ele no papel, essa no aplicativo, e aí a mesma interferência da dor. Veja só, né? Tudo bem, então a fibromialgia é uma doença generalizada, onde o paciente pintou aqui atrás da ponta da cabeça até o dedão do pé, isso deve ser muito doloroso mesmo, 9, como o seu paciente mostrou. Mas olha só, né? Esse outro paciente aqui, ele tinha feito uma cirurgia de neuroma de Morton e desenvolveu uma dor crônica também. Uma dor crônica só no pé, mas também era uma dor
EVN, escala verbal numérica de 10. Então a gente tem que avaliar a dor, não é porque é uma pequena localização ou relacionado a um pequeno evento que ele não possa ter uma dor forte. A dor já virou, né, a doença desse paciente. Então a gente avalia a dor através de questionários. Se a gente não avalia bem a dor, a gente jamais pode tratá-la adequadamente, tá? E são casos e casos e casos de dores nos mais diferentes tipos, neuropáticas, nociceptivas e nociplásticas, onde a gente precisa avaliar adequadamente. Mas é só a intensidade de dor e só o diagrama corporal que dá um diagnóstico? Ajuda a gente no diagnóstico? Não. A gente avalia todo aquele contexto bio, o psico e social, onde a gente avalia no paciente com dor qual é o grau de ansiedade que ele tem relacionado à dor, qual é o grau de depressão, também os pensamentos catastróficos, que são instrumentos que ajudam a gente a traçar um plano global do tratamento. Então, o paciente muito catastrófico, ele tem menos chance de melhorar da dor. Ele não pode entrar para um bloqueio analgésico, um bloqueio anestésico, que é da minha área da anestesiologia, porque ele tem pouca chance de melhorar, ele não vai conseguir ver a melhora, ou seja, aquele paciente que vive com uma nuvem negra na cabeça. Então, esse paciente que eu mostrei para vocês na capa do meu livro, que tinha consultado 22 profissionais e tinha contado os dias de dor, a gente fez inúmeros tratamentos para ele, mas o que ele mais melhorou foi quando ele parou de pensar na dor, porque 99% dos pacientes com dor, eles têm uma hipervigilância. Então, eles pensam na dor, né, a dor está me atingindo, já dá ansiedade, depressão, catastrofização, contrai a musculatura e aí piora a dor. Então, eles vivem num ciclo de dor crônica, que este quadro mostra para vocês. E esse é o quadro que eu mais gosto, onde a pessoa com dor crônica, ela tá presa num quarto escuro, com vários bilhetes do que ela perdeu da vida, ou seja, esperança, diversão, momentos de desenvolvimento na carreira, perdeu dinheiro, porque investiu em alguns tratamentos que não deram certo, e o colorido está acontecendo lá fora. Então, a dor gera inatividade física, ansiedade, depressão, problemas de sono, baixa produtividade, e aí a pessoa vive naquela bola de neve e não consegue sair desse iceberg, se ele continuar procurando a causa, tá? E o que a gente quer devolver para o paciente com dor crônica é a melhora na qualidade de vida, na intensidade da dor, mas também na qualidade de vida. Então, este gráfico mostra, né, aqui na prática, que é o tema da minha palestra, como a paciente chegou em azul, onde os aspectos sociais estavam lá embaixo, ela não conseguia sentar num restaurante para jantar, tá? A dor, aqui embaixo também, no fundo do poço, os aspectos físicos, muito limitada pela dor. A dor melhorou tudo? Não, ela melhorou 50%, mas veja os aspectos físicos e os aspectos emocionais, ela melhorou demais, ela voltou para ter prazer em apreciar a vida. Olha só, não sou eu que estou falando isso, mas também uma paciente minha que dá aula na pós-graduação. Ela tem um projeto, ela chama Leia Tandy, ela foi entrevistada por vários canais de televisão e aqui é uma reportagem dela na revista Veja, onde ela diz, né, vejo flores em você, mas vejo flores, aqui o carrinho dela, em mim. Então, ela transformou um quadro de dor crônica em um quadro de superação, de ressignificação da dor, e hoje ela tem um projeto para ajudar pacientes com dores crônicas. Porque ela não depositou só no profissional de saúde, mas ela atuou como protagonista do seu processo de melhora. Isso a gente ensina também na pós, ferramentas para que os alunos possam ensinar os seus pacientes no seu processo de melhora. Como exemplo, cito aqui a metodologia W, onde o paciente entende quem é ele, né? Qual é o seu eu, seus medos, tem consciência do que necessita mudar, precisa ter a resiliência para atingir o poder do alívio da dor. E não é o poder da cura, é o poder do alívio, de minimizar a dor, de controlar a dor. Então, ressignificar a dor é ressignificar a vida. E essa é uma frase que a Leia fez durante uma aula da pós-graduação em dor, tá? Onde nós trouxemos pacientes com dor e os alunos para viverem um momento de ressignificação da dor, do estresse e da ansiedade. O que a Leia diz? Onde encontrar dores, eu colocarei flores. Então, ela tem um projeto de flores, ela é artista plástica.
Então, eu finalizo aqui a minha apresentação mostrando para vocês, né, que nós queremos transformar aquela bruxa má em algo melhor. E isso pode acontecer, né, um quadro de dor nociplástica com qualquer um dos nossos pacientes, tá? É algo difícil de classificar, algo difícil de estudar. Camila está aqui para isso, né, Camila? Mostrando vários aspectos aí de classificação e entendimento dessa dor, mas que a Lady Gaga sofreu e cancelou o show. Depois ela veio no Rio de Janeiro por conta da fibromialgia, por conta então de uma dor nociplástica. Parece muito difícil, parece muito complexo, mas é isso que nós vamos estudar nos 12 meses do curso de dor, que a gente está divulgando aqui para vocês. Mas é isso. No meio da confusão, encontra a simplicidade. A partir da discórdia, encontra a harmonia. E no meio da dificuldade de uma dor nociplástica, reside uma oportunidade de melhorarmos a dor e devolver a qualidade de vida aos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado, foi super rápido, né? A gente gostaria de falar mais, mas para quem entrar em um dos cursos da dor, que são muitos, tá? Ou em outros cursos do Einstein, tenho certeza que vocês também terão os melhores professores, as melhores oportunidades aí para encontrar uma oportunidade aí de trabalho. Como diz a Juliana, isso muda a carreira de vocês. A opinião de vocês é muito importante. Eu vou deixar as meninas do Ensino Einstein falarem, explicarem para vocês, se quiserem, ou a Camila, como vocês devem preencher esse QR Code de satisfação. Fique à vontade. Obrigada, obrigada a todos, obrigada, Fabíola. Se você me permitir, eu tenho uns slides aqui que as meninas pediram para compartilhar, Fabíola, Tá bom. que tem o slide de... É o mesmo. É o mesmo? É o Então, mesmo, tá elas bom. me passaram, tá? Então, perfeito. E aí depois, vamos dar uns minutinhos e depois eu coloco aqui o QR Code para quem assistiu o webinar, tem um desconto exclusivo para quem fizer Tá, tem aqui os a próximos matrícula agora. slides. Tá Então, no aqui seu é a também? opinião sobre Então tá esse bom. evento, tá? Perfeito. Você tem o próximo? Tenho cursos aqui, tá? Durante essa semana temos descontos especiais no curso EAD, que é novo, né, Camila? É É novo. novo, lançado no Novo em folha. no semestre desse ano, tudo muito bem preparado e atualizado. Fabiola, vou aproveitar enquanto eles vão olhando os QR Codes. Teve uma pessoa aqui que perguntou se é como que os profissionais da saúde, né, os multiprofissionais, poderiam atuar de forma integrada e objetiva com pacientes com dor nociplástica, sem cair em tratamentos excessivamente generalistas ou desgastantes. Eu acho que se, né, preparando, né, justamente para isso. Então, assim, hoje, né, como eu atuo num hospital de referência, né, eu indico geralmente os nossos ex-alunos, né, em todo o Brasil, porque eles estão preparados para receber esses pacientes com dores nociplásticas, mas com certeza, se cair na mão de um profissional despreparado, a chance de insucesso e aquela jornada do paciente ser ainda maior ocorre de fato. E tem mais uma pergunta aqui da Maida Pereira. Se esse tipo de dor também pode ocorrer em um possível estresse pós-cirúrgico. Existe uma caracterização de dor chamada dor persistente pós-cirúrgica, tá? Isso é documentado e é conhecido, tá? Existe essa síndrome de dor persistente pós-cirúrgica que, em sua maioria das vezes, são pacientes com dores neuropáticas. Então, ocorrem em dores pós-toracotomias, em dores pós-herniorafias, em dores pós-mastectomias e também após amputação. Qualquer tipo cirúrgico pode desenvolver esse tipo de dor persistente pós-cirúrgica do tipo neuropático, mas é importante dizer que pacientes com dores nociplásticas, eles têm maior propensão à dor. Então, eu sempre oriento, por exemplo, as minhas pacientes com fibromialgia que elas devem avisar-nos, né, com antecedência, quando forem fazer qualquer cirurgia, porque elas têm mais chance de ter dor persistente.
Então, por exemplo, uma paciente fibromialgia que vai fazer uma simples extração dentária, ela precisa de um cuidado especial. Uma paciente com síndrome do intestino irritável, que vai fazer uma cirurgia de herniorrafia, ela também necessita de um cuidado especial. Então, é muito bom a gente se antever e preparar para atender essas pacientes, evitando, e sim, a maior prevalência de dor crônica pós-cirúrgica. Mais alguma pergunta? Na verdade, não, a Ellen só está perguntando se esse webinar fica gravado. Não sei quem está aqui, a Cristiane ou o Leonardo podem responder para a gente, por gentileza? Oi, boa noite. Sim, ele fica gravado, ele vai ficar no YouTube. Ah, legal. Perfeito, Passa para a gente o obrigada, link Cristiane. depois, tá? Sim, pode deixar. E aqui, então, falando novamente que as inscrições são até 6/7, semana que vem, hein? Matrículas até 30/7, a gente está começando com uma turma nova, totalmente nova, curso novinho em folha da Medicina da Dor. Então, a gente já tem um curso EAD para profissionais de todas as áreas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e educadores físicos, mas a gente agora vai ter um exclusivamente para médicos. Algo a mais, Camila? Não, Paulo César só dividiu que ele tem pacientes fibromiálgicos que ele trabalha com fisioterapia aquática. E ele fala que esses pacientes se sentem melhor quando estão no meio aquático. Ah, é maravilhoso mesmo, né? A Perfeito. gente conhece e recentemente assistiu uma aula de exercícios físicos para fibromialgia e eles mostram o benefício de várias atividades, entre elas, né, a hidroterapia, a hidroginástica, todas essas atividades aquáticas. Obrigada pela divisão da sua percepção. E muitos agradecimentos aqui para nós, Fabiola. Nós é que Ai, que bom. agradecemos a presença de todos vocês. Que bom, gostaram então, né? A Jordânia falou da saúde mental, muito Acabou de entrar importante. aqui. Eu acho que a gente aprende muito com todas as áreas, porque a medicina da dor ela é muito rica. Ela, como eu disse, ela não engloba só a parte médica, então eu aprendo muito com a psicologia, Camila também, com a parte nutricional, com a parte fisioterápica, de exercícios físicos, e essa prescrição tem que ser completa. A gente vem, entrega um plano global para o paciente, que não é só o remédio, só o opioide. É claro que vocês vão entender a farmacologia também, mas a gente precisa de muito mais, integrar o tratamento de todas as áreas na medicina da dor. Esse é o grande desafio hoje, né? O tratamento multidisciplinar. É por isso que a gente tem um curso multidisciplinar mesmo, né? Porque a gente quer integrar todos vocês, então, os profissionais das diferentes áreas, para ampliar esse conhecimento, dividir, né? Fazer uma troca dessas informações e aumentar o conhecimento de vocês sobre esses pacientes que sofrem de dores crônicas. Eles estão perguntando sobre o certificado. Se o pessoal do Einstein puder orientá-los, a gente agradece. Cristiane, você tem alguma informação? Sim, também nós teremos o certificado, vai ser disponibilizado daqui uns dias. Perfeito. Vai provavelmente para o e-mail que vocês usaram, Isso, certo? É isso isso. mesmo. É isso. E a Maida falou de um caso de uma paciente dela, É que a né? Maida foi quem perguntou sobre estresse pós-cirúrgico. E aí Isso, ela está cirurgia perguntando cardíaca. novamente. Sente dores crônicas na perna. Então, existe, né, a parte da cateterização durante as cirurgias cardíacas, isso pode gerar maior ocorrência de dores. Então, a gente precisaria avaliar, através de questionários, como eu falei, se é uma dor neuropática ou não, e aí isso direciona todo o tratamento, Maida. A gente tem um módulo de casos clínicos também na pós-graduação. Isso é muito interessante, onde a gente traz casos clínicos reais. E vocês também trazem casos clínicos para a gente poder discutir com grandes especialistas. É isso. Acho que se não tiverem mais perguntas, Terminamos exatamente 5 minutos antes do horário, né? Cristiane, você tem algum direcionamento ou podemos encerrar? Não podem encerrar. Então, muito obrigada a Muito obrigada. todos e esperamos vê-los em breve, em agosto, na pós-graduação de dor. É isso mesmo. Camila, muito obrigada. Obrigada, pessoal do Einstein, pelo suporte. E um prazer estar com vocês, vendo pessoas tão interessadas de todo o Brasil.
Boa noite a todos.